Gente, tem cada coisa que estão descobrindo que pode aí diminuir o nosso apetite, melhorar a nossa saciedade. E não é que assim, vai diminuir e aí você vai ficar sem comer. Não, não é isso. Você vai comer o que é adequado para o seu organismo. Você vai equilibrar o seu organismo. Você vai ensinar o seu organismo as quantidades aí que devem ser ingeridas. Mas sempre tem um truquezinho. E que bom que os alimentos podem nos ajudar. Nutróloga, mais uma vez com a gente, doutora Ana Luísa Vilela. Bem-vinda. Tudo bem? Isso é legal, né? Ensinar o organismo qual é a necessidade, assim, e o limite. O que é mais interessante? Se a gente soubesse a fórmula da saciedade, todos nós estaríamos magros. É verdade. Essa é a procura da humanidade. É verdade. Ontem eu passei, esses dias que eu soube dessa matéria, que eu ia falar um pouquinho sobre esse tema, eu comecei a pesquisar. Eu fui entender o porquê, lógico, os mecanismos da saciedade a gente já conhece, mas eu queria ver o que tem de novo, quais são as pesquisas. Tem muito mito e verdade quanto comer sólidos, os sólidos são mais sacietogênicos que os líquidos. Por quê? Será que são? Será que não? O que a gente associa para melhorar? Bem, a saciedade vem de vários pontos. A gente não tem uma fórmula única de ativar nosso cérebro para mostrar a saciedade. Tá. A saciedade vem de formas mecânicas, desde o mastigar, vem de sensibilização das papilas gustativas, vem da expansão do estômago, que a gente modula hormônios que manda para o cérebro, vem o intestino funciona nesse mecanismo também, e a nossa parte cerebral também. E também tem toda a nossa parte cognitiva, comida com cheiro mais gostoso, Entendi. tem toda a parte afetiva. Então, como isolar uma coisa só e falar que a partir daí a gente vai ter saciedade? Não dá. A gente tem que aguçar todos esses sentidos. A gente tem que apertar um pouquinho de cada lado para ensinar o nosso cérebro quanto é suficiente. Certo. Na verdade, a gente come pelo cérebro, né, Carol? Porque você tem ali a sensação que você quer mais, que você precisa de mais. Sim. Agora, sabe o que eu vou te perguntar, até pra gente começar? É o seguinte, quando a gente está falando aqui desse top aí, a gente vai falar de 20 alimentos que ajudam na saciedade, você começou dizendo que tem algumas coisas que a gente tem que ativar. Mas, por exemplo, frio e quente tem relação com saciedade? Então você come uma salada fria. Agora, que nem a gente estava falando na nossa culinária, agora no inverno é mais difícil. Vou transformá-la numa sopa. Isso muda alguma coisa para o nosso cérebro? Então, tem dois pontos. O frio e quente é mais degustação. Mais gosto do que qualquer outra coisa de saciedade ou não. Agora, existem estudos que mostram que quanto mais pastoso e viscoso, maior é o tempo de digestão. Aí a saciedade pode ser um pouco maior. E a gente olhando por esse lado, olha que interessante, Carol. Antigamente a gente falava que não podia tomar líquido no meio da refeição. O líquido, a gente tem uma saliva funcionante que faz esse papel de deixar viscosos os alimentos. Sim. Mas se a gente acrescentar um pouquinho de líquido, essa digestão, essa mastigação vai ser mais fácil, essa viscosidade vai vir mais rápido. Então, melhora a saciedade. O líquido durante a refeição pode não ser o vilão. Não tem nada falando que isso é terrivelmente horrível para nossa digestão e para nossa saciedade. Que interessante! É muito legal pensar assim. Desde que seja água. Desde que seja. O que acontece? Eu li muitas coisas a respeito de líquidos claros. Tá. O que acontece? Líquidos claros, eles são pouco sacietogênicos até um determinado instante. Por quê? Se ele for rico em açúcar, ele vai dar um estímulo de insulina no cérebro, ele vai dar um pico glicêmico. Isso causa temporariamente uma saciedade pequena, mas a curto prazo. Mas depois o rebote é muito grande. Entendi, dá uma fome maior. Dá uma fome maior, porque a gente tirou esse açúcar do sangue. Se for água, a água não tem esse poder do rebote. Mas líquidos com poucas calorias, sem açúcar, também não teriam. Só que a gente não tem o controle da mastigação, a gente só tem o controle do volume gástrico para a saciedade de líquidos. Entendi. Nossa. Entendeu? Então, assim, eu acho que é um pouquinho de tudo. Se a gente puder tomar mais água, muito melhor. É um líquido menos calórico. Durante a refeição, Durante a refeição. Não vai ter problema tudo. E um pouquinho também, para emulsificar e facilitar o mastigar. Quanto mais a gente consegue mastigar,
melhor é. Porque um dos estímulos está sendo ativado. Entendi. A gente está mandando mensagem para o cérebro e a gente tem no cérebro, cara, um órgãozinho que agora é a vedete do emagrecimento. Não, então segura esse órgãozinho que esse é surpresa. Vamos deixar o órgãozinho da vedete do emagrecimento para daqui a pouco. Segura. Vamos começar com o primeiro que você selecionou aí, que também vai aumentar a saciedade. Aí a gente deixa para o final a vedete do cérebro. Olha lá. Primeiro na tela, carne e frango. Então, gastam mais calorias durante a sua digestão. Então, melhor, aumentam a saciedade. Aumenta a saciedade porque proteína. Proteína, cadeia longa, difícil de digerir. Tá. Teu corpo gasta mais energia para digerir isso. Então, ele tem um baixo índice glicêmico. Certo. Então, são duas coisas que ajudam também na saciedade. Então, carnes e o frango, número 1. Próximo, olha lá. Molho de pimenta, quanto mais quente, melhor. Quanto mais quente, melhor. O que vê em algumas pesquisas? Comidas mais temperadas, que aguçam mais os sentidos. A gente tende a comer menos, tá? A ficar saciado mais rápido. Quando é mais forte. Mais forte. E isso entraria também no caso de gengibre, canela. Então, todos os condimentos ajudam bem a pausar e dar uma sensação de saciedade. Você não precisa tomar tanto. Líquidos mais docinhos, mais palatáveis, comidinhas mais palatáveis, a gente tende a comer um pouquinho mais. Entendi, mais adocicadas do que mais apimentadas. Do que apimentadas. Entendi. Interessante essa. Vamos pro próximo, olha lá. Tudo que a gente tem, hein? Linhaça. Por ser integral, ajuda a manter a satisfação. Também isso. E outra coisa interessante, gordura é sacietogênica. Por isso que a gente não consegue pegar uma lata inteira do óleo de coco e sair comendo. Assim, num primeiro momento, sim, é muito calórico, mas tanto é que você saliva quando vê alguma coisa frita. Não é à toa, é assim, é a necessidade do corpo e o corpo quer gordura, mas ao mesmo tempo ela é sacietogênica e ao mesmo tempo ela estimula. A nossa gordura é um órgão endócrino, ela também aumenta a fome e ela, teoricamente, ela teria que nos indicar saciedade. Certo. Mas hoje em dia falta muito conhecimento desses mecanismos e não é toma lá da cá, sabe? A gente não tem uma ordem e uma sincronia correta, porque se a gente tivesse isso, nossa, Carol, a gente já tinha resolvido o problema da obesidade. Já tem bastante gordura aqui, então agora você já pode parar de comer, já mandaria o aviso, é isso que você quer dizer? Isso, mas esse aviso não acontece desse jeito. Ou então a gente aumentaria a grelina, diminuiria, a gente tem muitos hormônios envolvidos, não é assim, não é injetando hormônios que a gente vai conseguir. Mas se a gente polvilhar aí uma linhaça ou na salada, ou bater e formar a farinha dela e fazer uma crostinha, tá? Ótimo. Ela ajuda na saciedade. Muito bom. Próximo na tela, olha lá. Amêndoas, ela vai então, fornece antioxidantes, vitamina E e magnésio, assim como linhaça? Assim como linhaça, ela entra bem nesse papel da linhaça, ela tem muitas vitaminas, a fome vem também de déficit nutricional. Quanto mais déficit nutricional a gente tiver, mais fome a gente tem e é uma fome indeterminada, você não sabe o que comer. Lembra que antigamente a gente falava que criança comia o reboquinho da parede por falta de ferro? Hoje em dia a gente não tem mais isso, porque a gente não tem desnutrição, quase. Então, é um pouquinho nisso. Se a gente mesclar os alimentos e ter vitaminas de todas as formas, a gente impede essa via. Então, colocar as nuts aí em alguns horários é uma boa estratégia. É uma boa, além do que da crocância, né? A gente muda o paladar e a gente também ativa. E é bem saboroso. E não precisa ser muito, né, doutora? É o que vocês falam do limite ali. Porque é calórico. O saudável não necessariamente emagrece. Essa é uma pauta boa. Vamos para o próximo, olha lá. Café ajuda a acelerar o metabolismo e disfarçar a fome. Isso é verdade. Isso é verdade. O café é um estimulante. Hoje tem pesquisas que até 3 xicrinhas de café por dia é super saudável, melhora a cognição, melhora a queima de energia, melhora o gasto calórico. E é gostoso, né? E é gostoso. Dá um astral, parte, né? O cafezinho, dá um astral. E o café brasileiro é aquele meio termo, né? Um café encorpado,
mas não tão grande, né? Não é aquele chafé, né? Não é chafé. Ele é o cafezinho. Agora, se a gente adoçar, mesmo que seja com xilitol, a gente perde isso? Muda alguma coisa ou não tem problema? Não tem problema. Pode adoçar. Os adoçantes, Carol, apesar de a gente ter adoçantes melhores que os outros, eles são seguros e a gente usa muito, teoricamente, para usar muito pouquinho. Então, assim, não se martirize em casa se você usa um adoçante que não é o politicamente correto. Porque é tão pouquinho, é só para sair daquela rotina do açúcar e mudando o hábito, né? É melhor pegar o café com o adoçante e dar aquela disfarçada, se ainda não está, enfim, no horário exato que vai fazer a refeição, do que pegar um pãozinho e tocar o dia. É mais ou menos isso, fazendo uma comparação. Com certeza. Porque você vai pegar alguma coisa, você precisa pegar alguma coisa. Você está ali no momento que você quer pegar alguma coisa. É melhor pegar o cafezinho com adoçante do que outra coisa. Não é bom, jejum muito prolongado não é legal, Carol. Aumenta muito a nossa sensação de fome. Então, às vezes, a gente come mais com os olhos. É legal a gente ouvir, a gente está fazendo a pauta dos alimentos, vão entrar outros, mas você tocou numa parte importante que hoje estuda-se muito, o tal do jejum intermitente. Você tem uma opinião, vou dizer assim... Contra ou a favor? Não. Enfim, ou que para você tem pacientes que praticam? Sim, eu não tenho nada contra o jejum intermitente. A gente sabe que ele é bom para muitas pessoas, mas se você é diabético, não é o ideal. Se você tem alguma patologia que não indique esse jejum, não é legal. E o jejum intermitente tem que ser um jejum controlado, muito tem que orientado. ser orientado por um médico. Assim, não é fazer jejum e sair correndo na academia, sabe? Tem muitas coisas que a gente tem que observar e a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente explica isso. Não é que eu sou contra ou a favor. Para tudo, nada que é estudado tem uma verdade absoluta. É verdade, isso é verdade. Sabe? Então a gente tem que tomar muito cuidado com as verdades absolutas. Para cada pessoa é diferente da outra. É verdade. A única coisa da verdade absoluta que eu acho que existe é o que é comida, a gente sabe que é comida. Que não tem rótulo e que a gente encontra na feira. Aquilo é verdade. Que a natureza nos dá, que o sol nos dá, isso é verdade. Tudo bem, se é orgânico ou não é outra história. Mas eu acho que dentro disso que a gente fala é verdade mesmo. A única verdade absoluta é o que você sabe que é alimento mesmo, que não é produto alimentício. O resto, vocês ainda estão estudando muito, né? Ainda tem muita coisa pra gente descobrir, né? Tem perguntinha do público já? Daqui a pouquinho, vamos colocar na tela então qual é o nosso próximo alimento, que é a maçã. Já a gente vai descobrir e qual o melhor horário para colocar a maçã para de repente dar uma tapeadinha aí na fome, aumentar a sua saciedade, que maçã é uma delícia. Bom, vamos lá, daqui a pouquinho tem perguntinhas do público, vamos falar da maçã. Tem uma história conhecida da maçã, que dizem que se você comer uma maçã por dia, você, vai visitar o seu médico bem esporadicamente, enfim, que maçã realmente é um símbolo aí de saúde, né, para quem come maçã todos os dias. A maçã, antigamente, ela era usada como pasta de dente, né? Eles comiam maçã à noite para limpar o dente e de manhã, astringente. Ela é rica, ela tem baixo índice glicêmico, ela é rica em fibra e é um alimento barato, comum pra gente. Verdade. Então, é uma fruta fácil de carregar, Carol. É, né? Porque lavou e pronto, guardou. Põe na bolsa, ela tá ali com você. Então ela pode ser um coringa, sabe? A gente pode comer a maçã, isso eu tenho uma dúvida, por exemplo, de baixo índice glicêmico que você comentou. Mas eu posso comer a maçã assim sozinha, ou eu preciso ainda assim, como é fruta, de uma amêndoa ou de alguma gordurinha para diminuir mais ainda o índice glicêmico? Não, você pode comer ela sozinha. A maçã tudo bem? A maçã tudo bem, você pode comer ela sozinha. Não tem necessidade. Agora, lógico, ela é um doce. Todas as vezes que a gente conseguir quebrar o paladar doce exclusivo, é muito interessante. O brasileiro tem um paladar doce muito aguçado. Tudo pra gente tem que ser muito doce. Agora, a maçãzinha cozida. Pra quem gosta muito de doce, Carol, uma maçã cozida com canela pode resolver também esse problema. Também aumenta a saciedade, já dá aquele conforto quentinha, canela. Né? Muito bom, aquele cheirinho muito bom. Então, maçã também entra na nossa lista. Próximo na tela. Ovos. Pessoas que comem ovos pela manhã se mantêm mais satisfeitos por até 24 horas. Eu posso dizer que é verdade. É verdade. Não sinto falta do pão nenhum dia na minha vida. É proteico, ajuda ao crescimento celular, tem um pouquinho de gordura. Sim, geminha, né? Da geminha. Então, ele é muito sacietogênico, sabe? De lanchinho também. De lanchinho também, ovinho de codorna, ovinho.
E o ovo foi o nosso vilão durante anos, né, Carol? Puxa vida. E agora ele veio como um super alimento. Eu acho que o ovo tá aí para ficar e a gente vai acabar cada vez mais consumindo ovos aí. Você limita para o paciente a quantidade de ovos? Depende muito, Carol. Depende dos exames. Depende dos exames, depende do paciente, depende da tolerância dele. Às vezes a gente limita até carne vermelha, porque querendo ou não, ela é gordurosa. Tá. Então, assim, é muito individual. Tá. Mas até uns 2 ovinhos. Não, pode comer. Criança também, sim. falam tão bem para criança, né? Que ajuda em tanta coisa. Ajuda muito. Até dessa parte hormonal de crescimento, né? Do próprio GH. Até quando a criança está começando a introduzir, às vezes, a alimentação e ela precisa de uma proteína, carne às vezes é difícil, né? Dentinho ruim, mastigar. Então, ele é fonte de proteína. Principalmente a clara, é uma fonte ótima de proteína. Ai, gente, sou a louca do ovo. Louca do ovo, bom demais. E é fácil, qualquer um consegue fazer um omeletinho, né? Você faz um monte de coisa com ele. Ele é a base de todas as receitas. Isso é muito interessante. A gente pira aí nas receitas. Próximo, então, o ovo está na nossa lista. Olha lá. Sopa de legumes traz saciedade com mínimo de calorias. O que é uma sopa de legumes saudável para você, doutora? É uma sopa sem tubérculos, nada que dá embaixo da terra. Tá, então sem batata, sem cará, sem inhame, sem mandioca. E sem mandioca, sem beterraba. Sem beterraba, sem cenoura. Sem cenoura. A cenoura ainda vai lá. Tá. Então podemos colocar. Folhas verdes. Tá. Podemos colocar. Podemos colocar abobrinha, podemos colocar... Cebola. Podemos colocar... como que chama? Pepino, palmito, tudo. Cozinha, tomate. Bate. É isso. Não precisa nem bater. Deixa os pedacinhos que você vai ter o estímulo da mastigação, né? Gostoso também. E a abóbora? Qual é a sua opinião da abóbora? Amo a abóbora, acho que é um ótimo substituto para os tubérculos. Também. Sabe? E sem contar que um docinho de abóbora com adoçante também resolve muito a vontade do doce. Olha só. Então a abóbora pode ser coringa. Eu acho assim, ela tem um pouquinho mais de amido do que esses que a gente comentou, mas ainda assim é bem menos que batata e os outros, né? Sim. Tudo tem carboidrato, Carol. A gente tem que ver a porcentagem e como que a gente vai colocar esses alimentos no nosso dia a dia. Mas antes de dormir, uma sopinha de legumes, ó. Perfeito. Tudo de bom. Entrou na lista. Na próxima, olha lá. Chocolate meio amargo. Envia sinais ao corpo que reduzem a vontade de comer doce. Sério? Sério. Existem pesquisas que se você come uma barrinha de chocolate, mais ou menos 15 gramas por dia, você diminui muito a ingesta de açúcar durante o dia. E sem contar que ele estimula o cérebro a ter prazer. Então, isso, quando o cérebro tem prazer, ele pede menos prazer. E o prazer vem como? Pela comida. Tá. Agora, tem um horário melhor para esse chocolatinho ou é a hora que te der vontade? Normalmente, os estudos mostram no período mais da manhã, junto com um cafezinho ou depois do almoço. Mas assim, é pouquinho, gente. E é chocolate de verdade. Tá. Não chocolate ao leite, que na verdade é mais manteiga de cacau do que qualquer outra coisa. Gente, tem marcas tão incríveis vendendo nessas casas de produtos naturais, marcas brasileiras. Não é barato. Veja, se você comparar realmente com o leite e tudo mais, a gente sabe que não é barato. Até porque o quanto investiram ali em outros ingredientes que custam mais caro. E nas pesquisas, a gente sempre tem que pensar o outro lado, né? Não, com que a certeza. gente critica tudo. Mas calma, vamos ter um bom senso ali. Né? Mas é pouco, ele rende. Tem umas marcas que já vêm de 25 gramas, aquela barra bem fininha, vem na caixinha e tal. Se você quebra aquela barra em 3... Você come em 3 dias, aqui, vale muito a pena. Vale muito a pena e é gostoso. Tira bom. Um pouco a compulsão, aquela vontade de estar comendo. E é gostoso. É gostoso. Você põe pra derreter, é gostoso na colher, é gostoso. Esses chocolatinhos que estão vindo aí, muito bem estudados pelas marcas que estão investindo nisso, com o xilitol, E você pode usar menos ainda e colocar em frutas, né? Fazer com moranguinho. Com moranguinho. Ai, que coisa boa. Vamos pro próximo, que tá acabando a nossa lista. Olha lá. Aumenta a saciedade, hein, gente? Leite desnatado ajuda a diminuir a vontade de comer doces na TPM? Também. O leite, ele também estimula prazer, ele é proteico. Ele tem uma dificuldade. A gente ingere ele talha. Então, ele tem toda uma dificuldade para digerir. Vai ser digerido. Entendi. Então aumenta. Aumenta a saciedade. Perguntinha do público na tela, olha lá quem escreveu pra gente. Obrigada, Elaine, um beijo pra você. Sinto muita fome de noite.
quais alimentos posso comer para me saciar mais. À noite é um problema, né, Elaine? Porque à noite a gente já tá ali meio desligando do dia, tem isso também, e aí você tá mais sem o que fazer, vamos dizer assim, não é? Às vezes o dia você faz tanta coisa, passa rápido, você fala assim, comi, tá, tô bem, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. À noite, não. Não, a adrenalina baixa e a hora que você procura, é a tal hora do eu mereço. Carol, tem que tomar muito cuidado com esse eu mereço, cheguei em casa, eu tô cansado, o dia foi terrível, eu mereço. É nosso cérebro mandando respostas assim, eu quero prazer, me proporcione alguma coisa. Para quem não usa drogas, para quem não bebe, para quem não fuma, qual que é o maior prazer? Independente de qualquer pessoa, comida. Comida. Então a gente desconta naquilo que está mais próximo. Então em casa tenha coisas saudáveis, que dão saciedade e que tenham volume para a noite. Salada é muito legal, a sopinha é muito legal, gengibre é altamente digestivo, acho que ele está até na lista, depois a gente vai falar. Um bife, um omelete, são alimentos bons para a noite. O que a gente não pode fazer à noite? Picos de glicemia. Picos de glicemia, quando a gente come produtos com alto índice glicêmico, a gente acaba bloqueando a produção de vários hormônios que a gente produz à noite ao dormir. Então, não tem pesquisas assim que são totalmente rígidas e concretas de que comer menos à noite emagrece. Mas o benefício estudado é muito grande. Entende? Pela liberação hormonal que ocorre no período noturno. Sim. Entendi. Comer muito carbo à noite, então de alto índice, diminui melatonina, GH, tudo isso? Tudo isso. Ele faz feedback negativo com o GH, tudo que a gente paga, né? Entendi. Tudo que a gente quer que o GH bombe. A gente come o macarrão, despenca o GH. Despenca o GH. Então, assim, não custa. É lógico que é de pessoa a pessoa, lógico que é de quantidade e tal, mas vamos evitar altos índices glicêmicos, vamos evitar carboidratos de alto índice glicêmico à noite. Arrasou, doutora. E tá aí, uma lista linda, uma mesa linda. Lembre-se desses detalhes, dessas diquinhas. Doutora, dá muita dica bacana e a gente ajuda, tenho certeza, muita gente. Sempre te agradeço. Quem quiser saber mais, vai lá segui-la no Insta, no @doutora_abreviado, Ana Luísa Vilela, tudo junto. @doutora_abreviado, Ana Luísa Vilela. Tem o site da clínica que é o slimform.com.br. Slimform.com.br. A gente fez agora, Carol, um canalzinho do YouTube. Então, se o pessoal quiser seguir, é da clínica e meu. E assim, eu queria deixar um beijão. Você tem vários fãs lá em Tepevipe. Um pessoal beijo. Pediu para mandar um abraço, pessoal do consultório também. Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho. Estão todos convidados. Eu, por mim, teria uma plateia aqui. Adoro conhecê-los pessoalmente. Então, todos felizes agora que você mandou não, imagina. Maior carinho, você sabe. E até a próxima. Até a próxima. Parabéns.